Olá, pessoal. Eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Primeiro, quero dizer que estou feliz por você estar aqui assistindo a esta aula. Se você gostar, deixa aí seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e vamos para a aula de hoje. Nesta aula, vamos aprender sobre esfera. Bom, definição: é o conjunto de pontos do espaço cuja distância ao centro é igual ou menor que a medida do raio. Então, eu tenho aqui um centro, tenho um raio, e toda essa parte aqui que é menor ou igual ao raio, essa distância aqui até o raio, que é menor ou igual ao raio, a gente vai denominar de esfera. Então, a esfera é toda a parte, é um sólido geométrico que a gente chama. Tá? A superfície esférica é a parte externa, né? Então é só a casquinha da esfera. E na esfera a gente tem quando vai de um lado ao outro, a gente vai ter o diâmetro, tá? Que passa, que de um lado ao outro, que passa pelo centro, tá? Uma corda, né? Que passa pelo centro. Esse é o diâmetro. O raio é quando vai da superfície até o centro. Então, essas são as duas informações importantes aqui, o diâmetro e o raio. As fórmulas de área é 4 vezes πr ao quadrado, então é uma fórmula para memorizar aqui. E o volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Então, repare que o 4 aparece tanto na área como no volume, o π também, o raio também. A diferença é que, quando é área, é raio ao quadrado, quando é volume, é raio ao cubo, e aí no volume ainda divide por 3, tá? Então, para diferenciar essas duas fórmulas, tá? São bem parecidas. Só que no volume vai dividir por 3 e o raio vai ser elevado a 3. E na área o raio é elevado ao quadrado, ok? Agora a gente vai ter algumas questões interessantes aqui nas esferas, né? Começando pela seção esférica. A interseção de um plano com uma esfera é um círculo. Então, quando eu passo aqui, interseco uma esfera por um plano, eu vou criar um círculo aqui, esse círculo aqui de cima. Seja d a distância do centro ao plano, então do centro da esfera até esse plano, I raio, IR, o raio do círculo formado, e o R maiúsculo, o raio da esfera, tem a seguinte relação. Então, aqui eu vou ter um teorema de Pitágoras, ó, porque aqui eu vou ter um ângulo reto, então eu vou ter aqui a distância do centro da esfera até esse plano aqui que está seccionando. E vou ter esse raio desse círculo que foi formado e o raio da circunferência. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ou seja, eu posso usar Pitágoras. E usando esse Pitágoras, eu vou ter que o raio da esfera ao quadrado é igual ao raio do círculo que se formou ao quadrado, mais a distância do centro a esse plano ao quadrado. Então, a gente tem-se o círculo máximo quando a intersecção ocorrer no centro da esfera. Tá? E quando ocorrer no centro da esfera, essa distância é zero, e aí não vou ter esse teorema de Pitágoras e o círculo será máximo. Ok, pessoal? Superfície esférica. Cortando a superfície esférica com dois planos paralelos, obtém-se três partes. A que se encontra entre os planos, que a gente vai chamar de zona esférica, e a que está na parte externa dos planos, que a gente vai chamar de calota, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, uma calota na parte de cima e uma calota na parte de baixo. Isso quando é cortado por dois planos paralelos, tá? Então, entre os planos zona, na parte externa desses planos, a gente vai ter calota. E aí, como que eu vou calcular a área? Bom, a área da calota e a área da zona é a mesma, tá? Cálculo da mesma maneira. 2πr vezes h. Só que, claro, a altura aqui, quando eu estiver calculando a calota, vai ser a altura da calota. E quando eu estiver calculando da zona, vai ser a altura da zona, tá? Esse R maiúsculo é o raio da esfera. E o h é a projeção do arco sobre o eixo aqui, tá? É a altura aqui da calota e da zona. Ok? Segmentos esféricos. Seccionando uma esfera por dois planos paralelos entre si, dividimos a esfera em três partes. A que está compreendida entre os dois planos, reunida aos dois círculos de secção. É chamado segmento esférico de duas bases.
e cada uma das outras duas é reunida ao respectivo círculo da secção. É chamado de segmento esférico de uma base. Pessoal, vamos entender aqui que está um pouco confuso aqui, tá? Aqui é o seguinte, parecido com o anterior, só que o anterior a gente estava falando só da superfície, tá? Agora a gente vai falar do sólido formado. Então, eu vou ter esse sólido de cima, essa parte toda, que a gente vai chamar de segmento esférico de uma base. Quando está entre os dois planos, a gente vai chamar de segmento esférico de duas bases, e aqui na parte de baixo, segmento esférico de uma base. Qual a diferença aqui para essa superfície esférica? Aqui a gente só está calculando a área. E aqui a gente vai calcular o volume desse sólido aqui formado, que a gente chamou de segmento esférico, ok? Bom, como que eu vou calcular esse volume? O volume do segmento esférico de uma base vai ser π vezes h dividido por 6, isso tudo multiplicado por 3 vezes o raio desse segmento de uma base, mais h ao quadrado. Esse raio ao quadrado mais h ao quadrado, tá? Isso do segmento esférico de uma base, ou seja, está aqui fora dos planos. Quando eu tiver o segmento de duas bases, que essa parte é azul, a fórmula é parecida com a anterior, só que ela vai acrescentar os dois raios. Porque quando eu tenho aqui o segmento esférico de duas bases, eu vou ter um raio aqui, deixa eu até fazer aqui como reta. Então, eu vou ter esse raio aqui e vou ter esse outro raio aqui, ó, tá? Então, eu vou ter esses dois raios. Aqui, R minúsculo e aqui R maiúsculo. Por isso que a fórmula aqui vai alterar, porque na anterior eu só tinha um raio, que é esse raio aqui, tá? Agora eu vou ter dois raios. Então, a diferença... Aliás, deixa eu até chamar aqui de esse raio aqui. Eu vou apagar esse raio e vou chamar ele de maiúsculo, tá? Aliás, aqui está usando R1 e R2. Então, vamos usar R1 e R2, tá? Pode ser também R minúsculo e R maiúscula também, tá? Bom, a fórmula vai ser parecida. Aqui vai ser π vezes h sobre 6 igual. A diferença é que esse 3 aqui vai multiplicar a soma dos dois raios elevado ao quadrado. O raio menor, que a gente chamou aqui de raio 1 elevado ao quadrado, mais o raio 2 aqui, que a gente chamou de... o raio maior que a gente chamou de R2 é minúsculo, elevado ao quadrado, mais a essa altura desse sólido aqui, azul, elevado ao quadrado, tá? Então, aqui está especificando o que significa cada um aqui, que eu já falei. Então, as fórmulas são parecidas, só que aqui acrescenta esse R, esse outro raio elevado ao quadrado, a soma desses dois raios elevado ao quadrado multiplicado por 3. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Algumas sugestões, deixa aí no comentário. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.